Olá! Uma lei sancionada recentemente pela presidente Dilma muda as atividades das farmácias, que passam a ser, além de estabelecimentos comerciais, unidades de assistência à saúde. Mas quais serão os benefícios à população? Não seria também uma transferência de responsabilidade do governo às farmácias? Isso é o que a gente vai discutir hoje no programa Opinião. E para falarmos sobre essa lei das farmácias, recebemos aqui Lorena Bahia, que é vice-presidente do CRF, Conselho Regional de Farmácia. Muito obrigada, Lorena, pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Opinião. É sempre um prazer dialogar com a sociedade, falar dos benefícios que a Lei 13.021 traz para a sociedade brasileira. Ok, obrigada. E também recebemos aqui o Dr. Hércio Guimarães, presidente do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, que já esteve aqui várias vezes. Muito obrigada, Dr. Hércio. Sempre um prazer poder estar discutindo com todos vocês temas relativos à saúde. Ok, a gente que agradece. Bom, e quais serão os benefícios que essa lei, quais serão as mudanças, o que a população vai poder ver de diferente nas farmácias, Lorena? É uma vitória para os farmacêuticos, né, de uma maneira ou de outra. Sim, nós esperamos por mais de 20 anos a sanção dessa lei, da Lei 13.021, significa uma vitória para a luta farmacêutica, mas a grande vitória mesmo é da sociedade brasileira, pois a partir de agora nós temos uma segurança jurídica que garante que toda farmácia, todo estabelecimento farmacêutico, ele tem que estar inscrito no conselho e sob a responsabilidade técnica de um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento. Então, a presença do farmacêutico pode transformar este estabelecimento em um estabelecimento de prestação de saúde, uma vez que essa lei também possibilita novos serviços farmacêuticos na farmácia. Então, nós poderemos ter aferição de pressão arterial, a medida da glicemia capilar, a aplicação de soro, de vacina, desde que esse estabelecimento ele atenda às exigências sanitárias, né? Então, é um serviço que é opcional, é facultativo ao estabelecimento, mas que hoje ele está regulamentado através dessa legislação. E uma vez o farmacêutico prestando esses serviços, ele pode fazer a triagem desse paciente para os serviços de saúde, encaminhando, por exemplo, um paciente que esteja com a pressão alterada, ele pode ser encaminhado aos serviços médicos. Então, é mais um serviço de saúde para a população. Lorena, só para a gente entender, então não é todo estabelecimento que é obrigado a ter esses serviços, ou seja, as injeções. Mas esses serviços são pagos? Olha, isso é uma relação comercial que vai ser de cada estabelecimento. Se vai ser cobrado ou não, depende da relação comercial de cada estabelecimento. Eu posso oferecer esse serviço, por exemplo, para beneficiar o meu cliente e tentar fidelizar ele ao meu estabelecimento comercial. Então, nesses casos, por exemplo, eu posso prestar o serviço sem o ônus para o paciente. Mas existem serviços que já são feitos, né, em alguns estabelecimentos que o cliente paga por isso. Aí é facultativo para cada estabelecimento, se ele vai cobrar ou não. Certo. Bom, o argumento que o governo usou, doutor Hércio, é que seria era uma opção a mais ao consumidor, né? Já que o serviço de saúde é complicado, muitos estados não conseguem atender a demanda. O Conselho vê dessa forma, o Conselho de Medicina vê dessa forma também ou não? Eu vejo de grande importância para a farmácia a presença do farmacêutico, do profissional de nível superior, que se responsabiliza e orienta sobre as indicações terapêuticas específicas. Então, isso é um ganho real. Deixo de ter um estabelecimento comercial com pessoas desqualificadas, vendendo e orientando o usuário. Então, esse é o ganho real. Agora, a prestação de serviços paralelos, serviços considerados serviços médicos, porque avaliação de pressão, verificação de glicemia, tudo isso depende de um diagnóstico, de uma avaliação de história clínica, de uma elaboração de uma ficha clínica. Isso não é competência do farmacêutico. Então, não se pode transferir ao farmacêutico esta responsabilidade que não é dele. Sim,
os setores, todos os setores, públicos e privados, têm que melhorar as condições de atendimento à saúde da população, para que a população não necessite procurar alternativas. Então, precisamos, com certeza, dos farmacêuticos e da competência deles dentro da farmácia. Mas transferir a eles coisas que não são de sua competência é enganar a população dizendo que está aumentando a quantidade de serviços de saúde. Nós precisamos, sim, dos farmacêuticos, mas na sua competência. Bom, o senhor acha que seria até perigoso, no caso do estabelecimento, se não estiver preparado, fazer um serviço desse? Por exemplo, uma aplicação de uma injeção. Se não for feito por um farmacêutico, já está errado também, né, Lorena? Aplicação de injeção, aplicação de soro. Quem indicou? Foi farmacêutico? Ele avaliou? Ele fez o diagnóstico? É da competência dele fazer o diagnóstico? Se não é, não adianta querer colocar lá na farmácia a utilização de soros, de vacinas, porque tem que ter uma equipe multiprofissional, tem que ter uma avaliação médica para diagnóstico nosológico, isso é da lei do médico, para diagnóstico nosológico, e indicação terapêutica. A execução do ato terapêutico é do farmacêutico mesmo, mas a avaliação prévia e o diagnóstico, não. Então, vamos estar transferindo responsabilidades e essas responsabilidades serão cobradas depois. Qualquer erro profissional, o farmacêutico é que vai, o diretor, o proprietário, técnico, é que vai ser penalizado, não é o proprietário da farmácia. É quem executou o ato. Certo. Então, eu acho que é uma responsabilidade que não precisa ser assumida pelos farmacêuticos. A responsabilidade técnica da farmácia é de extrema importância que esteja na mão do farmacêutico. Aliás, o Conselho vai fiscalizar, né, Lorena, se há mesmo o farmacêutico, porque a lei fala, é bem clara, que ele tem que estar o tempo todo na farmácia, não é só 1 hora, 2 horas, como era anteriormente, né? Na verdade, o farmacêutico, ele é o responsável técnico e deve estar presente durante todo o horário de funcionamento desse estabelecimento, porque é a presença do farmacêutico que vai garantir que esse estabelecimento, ele seja um estabelecimento de saúde. Agora, é importante destacar que nós defendemos a integralidade do atendimento à saúde ao cidadão. E o farmacêutico, ele é mais um profissional de saúde dentro de uma equipe multidisciplinar que vai contribuir para o sucesso terapêutico desse paciente. Nós não queremos fazer diagnóstico, isso não é competência do farmacêutico fazer diagnóstico. Mas nós entendemos, por exemplo, na questão da hipertensão arterial, o farmacêutico tem um papel fundamental, porque depois que o paciente recebeu o diagnóstico médico, através de toda a história terapêutica, teve o diagnóstico clínico, a prescrição de um profissional habilitado. Chega com a receita, médico, né, também. Ele chega com a receita para fazer, para aviar a sua receita, o farmacêutico faz a dispensação. Até que esse paciente retorne ao médico, ele pode ir à farmácia, aferir a sua pressão, ter o acompanhamento farmacoterapêutico, ele pode saber com o farmacêutico qual que é a forma correta de administrar esse medicamento, discutir com o farmacêutico, por exemplo, a interação do seu medicamento com o alimento, do seu medicamento com outros medicamentos que ele utiliza. Então, é nesse sentido que o farmacêutico contribui para a manutenção da saúde e a melhor qualidade de vida do usuário de medicamentos. Nós não queremos fazer diagnóstico, o que a gente quer é acompanhar esse paciente e, sendo necessário, triar esse paciente para os serviços médicos. Por quê? Se acontecer qualquer intercorrência nesse período entre o período que ele teve prescrito o medicamento e o retorno dele à consulta médica, o farmacêutico pode detectar essa intercorrência e encaminhar ele novamente aos serviços médicos. Então, a gente quer somar dentro dessa equipe multiprofissional um apoio de mesmo, saúde, né? como um apoio mesmo. E quase todo mundo chega com dúvida, né, na farmácia. É a questão também que eu queria tocar da automedicação. Não é perigoso essa questão também do responsável técnico, né, em alguns locais? Por exemplo, a presidente Dilma, no projeto, doutor Écio, colocou emenda que nos locais onde não se tem o profissional farmacêutico, será possível a presença de um responsável técnico. De que maneira vai haver essa fiscalização?
por exemplo, no estado de Goiás, né, no norte, que é um pouquinho mais longe, né? O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás, a atribuição maior dele é a fiscalização do exercício profissional. Hoje, em Goiás, a gente tem um índice, né, de assistência farmacêutica considerado elevado. Nós temos aproximadamente 79% de presença nos estabelecimentos que são fiscalizados, quer seja na capital ou em áreas mais longínquas, como você colocou, né, no norte, por exemplo, do estado de Goiás. Então, hoje em Goiás, nós não temos problemas de ausência de profissional. Até nas cidades que são mais afastadas, né, da região metropolitana aqui de Goiânia, nós conseguimos a fixação de profissionais. Então, nós temos uma média elevada quando você compara aos demais estados do país. Hoje, aqui em Goiás, são aproximadamente 3 farmacêuticos por estabelecimento comercial, né, em cada farmácia e drogaria. A gente tem algumas situações aqui em Goiânia, por exemplo, que a gente tem um único estabelecimento comercial sob a responsabilidade técnica, né, de 9 farmacêuticos, né. Então, a gente vê que cada vez mais o proprietário, ele está vendo a necessidade de ter um farmacêutico presente, porque esse profissional, ele pode fazer a diferença na fidelização de clientes, nas orientações farmacoterapêuticas. Então, nesse sentido, o Conselho está fiscalizando e hoje a gente tem um bom índice de presença de farmacêuticos nos estabelecimentos comerciais. Ok. Me parece que o Conselho de Medicina não concorda bem com isso e a gente vai saber daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quando uma mulher sofre uma agressão doméstica, todo mundo sofre. A mãe, o pai, sua vizinha, o marido da sua vizinha, seus colegas de trabalho. Cada vez que uma mulher é agredida, todos nós somos, inclusive você. Seja responsável. Ajude quem ajuda essas mulheres. Seja amigo do Sevan. Antes da virtualização, corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Lei das Farmácias. Recentemente foi aprovada em Brasília uma lei que muda as atividades das farmácias, que passam a ser também unidades de assistência à saúde. E nós estávamos falando aqui sobre a presença obrigatória de um responsável técnico. Antes não precisava ser formado em farmácia, agora sim precisa. Mas, na virada da noite, a presidente Dilma colocou uma emenda. Foi, Lorena, uma emenda? Uma medida provisória que possibilita a presença de um responsável técnico que não precisa ser formado em farmácia em locais que não existe a presença do farmacêutico, ou seja, que não existe o profissional. Isso acaba sendo um pouquinho perigoso, né, doutor Erso? Porque o farmacêutico é preparado, né, para falar sobre o remédio, para falar sobre a dosagem. Não desmerecendo o técnico, tem muito técnico que sabe muito mais que muitos farmacêuticos, a gente sabe. Na verdade, a profissão de técnico de farmácia, ela não é nem regulamentada. É complicado, é perigoso. Então, assim, quem exerce, né, a profissão de técnico em farmácia, ela é exercida por medida judicial, né? Porque o Conselho Federal de Farmácia não reconhece, e nem o Código Brasileiro de Ocupações, né, reconhece a profissão técnico de farmácia. Ou seja, E o perigo maior é porque esse técnico, ele não tem graduação, ele não tem capacitação para isso. E o paciente, quando ele chega na farmácia, ele identifica o técnico como sendo o responsável, como sendo um profissional de nível superior com qualificação. E as orientações passadas por esse técnico, que não sofreu um processo de treinamento adequado,
elas são aceitas como sendo um farmacêutico que fez. E a pessoa fica sem graça. Às vezes até te perguntar, você é farmacêutico? Eu posso ver sua documentação? Ninguém faz isso, né? Seria um exercício ilegal de uma profissão, né? Então, enganando o cidadão. Então, por isso que é importante que tenha-se capacitação específica, com curso superior, com inscrição no Conselho Regional de Farmácia, para dar, então, a credibilidade a esse profissional. E tirar, então, das mãos de pessoas não graduadas a responsabilização. E a gente, às vezes, não se atenta a esse problema, mas a automedicação é perigosa, mata, né? Exatamente. Dependendo do medicamento, o excesso mata. E a indicação de medicamentos por profissional também não competente gera danos importantes à saúde. Então, nós defendemos, sim, a presença do farmacêutico, que esse, sim, conhece as interações, as indicações, as restrições, as reações adversas. Já o técnico, não. Ele pode ter um conhecimento superficial de algum produto farmacêutico, mas ele não está capacitado para isso. Lorena, nós estávamos falando antes da gravação que é uma guerra, né? Uma guerra judicial, porque alguns estabelecimentos ainda têm a presença do técnico, eles não querem sair, né? Também não querem se formar e fica uma situação delicada, né? Luciana, na verdade aqui em Goiás nós tínhamos aproximadamente 20 estabelecimentos, né, que estavam sob liminar da Justiça, garantindo que esses estabelecimentos ficassem sob a responsabilidade técnica de um profissional que não fosse o farmacêutico. Desses 20 estabelecimentos, 17 deles, esse profissional que entrou na Justiça acabou se graduando em farmácia e hoje ele é o farmacêutico responsável técnico pelo estabelecimento. Porque eles percebem que, além deles não terem o conhecimento necessário suficiente, né, em relação à farmacologia, às interações medicamentosas, a todas as orientações que são necessárias no momento da dispensação, um estabelecimento que não está sob a responsabilidade técnica do farmacêutico, ele fica cerceado de algum tipo de comercialização, como, por exemplo, é vedado que esses estabelecimentos que não estão sob responsabilidade técnica do farmacêutico comercializem produtos como antibióticos, como os medicamentos prescritos, né, em receituário especial, que são os medicamentos controlados. Então, fica muito restrita a atuação desse ambiente comercial, como farmácia. E fora das questões da segurança também para o paciente, para o usuário de medicamentos que vai até esse estabelecimento. Então, as pessoas, mesmo que tenham uma decisão judicial, que a gente está vendo aqui no estado de Goiás, é que elas acabam migrando, né, para uma farmácia que seja estabelecimento de saúde com a responsabilidade técnica de um farmacêutico. Então, a gente teve assim, a diferenciação desse cenário e isso está acontecendo no Brasil todo, ainda que a Justiça, né, conceda uma liminar para que esse estabelecimento funcione sob responsabilidade técnica de um técnico e não de um farmacêutico, mais à frente eles acabam vendo que é um risco à saúde, né, e é o exercício ilegal da farmácia, né, que não permite que esse estabelecimento continue funcionando dessa forma. Justamente. E o técnico acaba ganhando também, porque ele vai ter mais conhecimento se formando, né? Agora, é mais oneroso para o dono da farmácia contratar um farmacêutico do que o responsável técnico. Poderia ser também uma das razões? Na verdade, não, Luciana. Eu não acredito que seja oneroso porque, assim, existe um viés comercial muito forte na figura do técnico. Então, em alguns estabelecimentos hoje, um balconista, por exemplo, ele às vezes tem um salário que é até maior do que o salário do farmacêutico. Então, se o balconista assume, por exemplo, a gerência desse estabelecimento e ele passa a ganhar sobre as vendas que são feitas, ele pode acabar tendo um salário que é maior. Eu não acho que seja questões comerciais. Hoje a gente tem no estado de Goiás uma convenção coletiva de trabalho que permite o farmacêutico assumir a gerência do estabelecimento farmacêutico e ele recebe um adicional de 40% sobre o piso salarial.
Então, daria para o estabelecimento comercial ter na mesma figura do responsável técnico um gerente comercial que lidar também com as questões financeiras. Porque o farmacêutico também tem formação na área de administração e gestão. Então, daria para o estabelecimento comercial aproveitar de forma melhor esse responsável técnico. Então, não acredito que seja por questões financeiras, não. Às vezes é porque, assim, ele pensa que vai economizar, mas na verdade ele está tendo um prejuízo financeiro para o estabelecimento. Justamente, o barato acaba saindo caro, né, na questão da informação. Agora, vocês concordam que o uso racional de medicamentos, né, deve ser um consenso entre o farmacêutico responsável e o dono da farmácia? Gostaria, porque o dono da farmácia tem aquela visão comercial, ele quer vender, né? E o farmacêutico às vezes tem que segurar, falando, não precisa tomar esse medicamento. Ou seja, e o farmacêutico trabalha para o dono da farmácia. Como é que fica essa relação, assim? A Lei 13.021, ela traz de forma explícita, né, o compartilhamento de responsabilidades entre o representante legal, que é o proprietário, né, do estabelecimento farmacêutico, e o farmacêutico, que é o responsável técnico. Então, a lei, ela diz que o proprietário da farmácia, ele não pode desautorizar nenhum ato profissional do farmacêutico dentro desse estabelecimento. Então, eles são responsáveis, né, e respondem solidariamente por qualquer infração que acontecer dentro desse estabelecimento. Com a publicação da nova lei, aumenta a responsabilidade do farmacêutico, uma vez que existe a possibilidade de novos serviços serem prestados nesse estabelecimento, e a todo momento o que tem que prevalecer nas questões de saúde é o conhecimento técnico. A gente não pode deixar que o interesse comercial sobreponha, né, as questões relacionadas à saúde pública da população. Só que na realidade não é bem assim às vezes, né, doutora Esp? Porque a pessoa chega na farmácia e fala, olha, eu preciso de um remédio para dor de cabeça, e muitas vezes, né, os funcionários são orientados a oferecer aquele remédio, né? Então é complicado, porque é uma relação comercial, mas também é uma relação de saúde, né? Tem algumas situações que o paciente, o usuário da farmácia tem que estar atento. Ele chega com uma receita, com um medicamento X, e o balconista oferece um medicamento com outro nome, mas com o mesmo princípio ativo, mais barato. Aí, qual é o objetivo? É vender mais barato porque para fidelizar o cliente, ou vender o mais barato que tem maior margem de lucro e dar um ganho real maior para a farmácia? Então, esse é um viés comercial que precisa ser visto. E nem sempre aquele mais barato, com o mesmo nome de princípio ativo, tem a mesma qualidade de medicamento. Então, às vezes, o paciente compra achando que está levando vantagem porque está mais barato, mas não tem a mesma eficácia. Então, precisa-se ter uma consciência muito grande dos clientes ao ser oferecido medicamentos mais baratos em relação àquela marca ou àquele indicado pelo profissional médico. Então, é importante que as pessoas tenham esse cuidado, porque com certeza é um viés comercial maior e é um ganho maior, apesar de ser mais barato, com certeza é um ganho maior para a farmácia, muito mais para a farmácia do que para o cliente. É complicado, né? Bom, toda essa discussão também não seria o caso de repensar o atual modelo de saúde existente? É o que a gente vai continuar discutindo daqui a pouquinho, depois do intervalo. Quando uma mulher sofre uma agressão doméstica, todo mundo sofre. A mãe, o pai, sua vizinha, o marido da sua vizinha, seus colegas de trabalho. Cada vez que uma mulher é agredida, todos nós somos, inclusive você. Seja responsável. Ajude quem ajuda essas mulheres. Seja amigo do Sevan. Antes da virtualização,
corria-se o risco de perder partes de um processo durante o manuseio e transporte. Agora, os processos são enviados eletronicamente com total segurança. O que antes levava meses e muito papel, agora está a um clique. Virtualização de processos, porque ter acesso fácil e rápido à justiça é um direito seu. O programa Opinião volta com o tema Lei das Farmácias. Nós estávamos falando aqui no bloco anterior sobre os cuidados com relação à receita médica. Às vezes o paciente chega com um determinado pedido ali na receita e o balconista tenta vender outro medicamento não tão eficaz quanto aquele. É uma responsabilidade mútua, né, Lorena? Tanto o farmacêutico, tanto a farmácia quanto o médico, eles são responsáveis. E o consumidor muitas vezes não sabe qual que é o melhor. Exatamente. A dispensação, o ato de dispensar, ele é uma atribuição exclusiva do farmacêutico. Então, a primeira coisa que o usuário de medicamentos ele precisa fazer é se certificar que quando ele chega na farmácia, ele está sendo atendido por um profissional farmacêutico. Então, quando esse medicamento é dispensado, é feita uma avaliação dessa prescrição. Se a posologia ela está dentro da dose diária, né, que é permitida. Então, o farmacêutico, ele se corresponsabiliza junto com o médico pelo sucesso terapêutico desse paciente, da utilização desse medicamento. Agora, é importante destacar que existe, né, uma habilitação para o farmacêutico substituir a prescrição de um medicamento de referência por um medicamento genérico, caso haja aceitação por parte do cliente e que desde que não haja também uma manifestação contrária por parte do prescritor. Quando o farmacêutico substitui o medicamento pelo genérico, ele se responsabiliza, aponta o seu carimbo, anotando no verso da receita que o medicamento foi substituído, coloca o nome do medicamento, né, genérico, identifica o lote desse medicamento, a data de validade e quem é o fabricante, para que o médico tenha ciência que esse medicamento ele foi substituído. Então, existe um compartilhamento de responsabilidades, onde a única finalidade é promover a adesão do paciente ao tratamento que foi prescrito pelo médico e, dessa forma, melhorar os resultados de saúde desse paciente. E o paciente assina ali na receita também, né, que está ciente dessa mudança. E, infelizmente, né, doutor Erso, há profissionais bons e maus. Muitos médicos prescrevem determinado medicamento porque vai ganhar uma viagem, um bônus de determinado laboratório. A gente sabe que isso acontece, não, infelizmente. Se isso ocorrer, tem que ser denunciado ao conselho, porque o Código de Ética Médica é bem claro nesse aspecto. É uma guerra de laboratórios. O serviço médico a qualquer atividade farmacêutica é proibido pelo Conselho Federal e os conselhos regionais. Então, os médicos não podem e nem devem ter nenhum ganho financeiro de qualquer espécie com a indicação e a prescrição médica. O médico já recebe para isso, recebe do setor público, recebe do próprio paciente para desempenhar o seu papel. E ele não pode nem precisa ter outros ganhos. E a prescrição tem que ser bem clara. O objetivo é o bem-estar do paciente, jamais obter algum tipo de lucro. Se isso ocorre, precisa ser denunciado e o conselho atua com rigor contra esses profissionais. O complicado é provar, né? Mas a gente sabe que acontece. Aí, nesse caso, Lorena, por exemplo, o paciente chegou na farmácia com determinado remédio, o farmacêutico está vendo que aquele remédio ali não é, existe outro mais eficaz. Aí pode, então, intervir, né? Falar, olha, eu acho que esse aqui não é tão eficaz igual esse. Se o farmacêutico discorda da prescrição médica, o correto seria o farmacêutico entrar em contato com o médico prescritor e discutir clinicamente, né, quais os benefícios ele teria com outro tipo de medicamento e fazer uma sugestão. Agora, a decisão da prescrição, ela é do médico. O farmacêutico ele pode discordar se ele vê algum viés, algum problema naquela indicação terapêutica.
Porque às vezes o que acontece também, Luciana? Às vezes o paciente ele vai até o médico, ele pode consultar com várias especialidades e naquele momento ele não colocou para o médico outros medicamentos que ele já utilizava. Então, quando chega até a farmácia, ao balcão, é comum que às vezes a gente vê duplicidade de prescrição. Por exemplo, o paciente ele tem um médico cardiologista, ele já consulta de rotina com esse médico. Mas ele teve uma intercorrência e foi para o pronto-socorro. E ali no pronto-socorro ele recebeu uma nova prescrição de medicamento, que na verdade é o mesmo medicamento, da mesma classe farmacológica que ele já usava quando prescrito pelo cardiologista dele. E às vezes isso a gente só descobre no balcão da farmácia. Então é o momento de fazer a conciliação das prescrições e do farmacêutico entrar em contato com esse médico cardiologista que acompanha esse paciente e repassar para ele essa situação. A gente também pode fazer esse contato através do paciente, mas sempre fazer por escrito, para que não haja assim, divergência na informação, na comunicação. Então, o farmacêutico, nesse sentido, ele pode ser um elo de comunicação, né, entre o médico e o paciente. Justamente. E toda essa discussão é por causa da lei que foi mudada recentemente, a lei das farmácias, que permite aos estabelecimentos comerciais serem também unidades de assistência à saúde. Agora, essa discussão toda, né, doutor Écio, Lorena, representando aqui o Conselho de Farmácia, o Conselho de Medicina, ela gera um outro pensamento. Não seria um momento de mudar o sistema de saúde? Porque alguns profissionais pensam que é uma transferência, né, de responsabilidade às farmácias. Os CAIs lotados não conseguem aferir, né, uma pressão. O que vocês pensam sobre isso, a questão, o modelo atual de saúde? Bom, quem quer começar, doutora Écio? Dá um tempinho para a Lorena, acabou de falar, né, Lorena? Esta é uma situação complicada nos dias atuais. Antes do senhor começar, mas é aquela farmacinha lá no interior que não tem médico, aquela currutelinha que não tem médico, e aquele farmacêutico antigo que não é farmacêutico, né, mas é o técnico, é que ajuda a população. A gente tem que pensar nesse pessoal também, né, que está longe, sem assistência. Sim, mas o governo, os gestores, tanto estadual, municipal e federal, deveriam investir em unidades de saúde com atendimento multidisciplinar em todas as regiões do país. É da Constituição, um direito do cidadão, de todo cidadão, receber o atendimento integral à saúde e investir profundamente nesse nível, porque investindo nisso, criando equipes multidisciplinares, em que todos os profissionais de saúde estariam disponíveis ao cidadão, o cidadão não iria necessitar de procurar recursos por conta própria, recursos às vezes inadequados. Às vezes onerosos. Onerosos, né? Muito mais onerosos para recuperar a sua saúde. E muito mais ações preventivas que deveriam ser priorizadas. Que ao invés, por isso que os CAIs, os postos de saúde estão lotados. Nós estamos deixando o cidadão adoecer primeiro para depois procurar recursos. Então, está faltando atenção básica, está faltando investimento do governo, qualquer que seja ele, na atenção integral à saúde. Com isso, o cidadão não vai procurar para tratamento da sua doença, porque ele não vai ficar doente, né? Então, nós precisamos disso, nós precisamos de políticas sérias, investimento pesado na área da saúde. Na prevenção. Principalmente na prevenção. Que aí sim nós temos condições de qualidade de vida e de grau de satisfação da população. Ou seja, o remédio deveria ser em último lugar, Exatamente. né? Depender de mim aqui quebra as farmácias, né, Lorena? Mas esse pensamento que o doutor Écio está defendendo é certo mesmo, né? Tem que ter esse investimento em outras áreas. Na verdade, a gente entende, né, que é necessário um maior investimento na atenção primária à saúde, com atividade de promoção à saúde e prevenção das doenças. A gente teve uma mudança no perfil epidemiológico, né, da população brasileira. Hoje a população ela envelhece mais e as maiores causas de morte elas estão relacionadas às doenças crônicas, né, como a hipertensão, diabetes, a obesidade, que são doenças que, se forem trabalhadas de forma preventiva na atenção básica, a gente vai ter uma redução dessa morbimortalidade relacionada às doenças crônicas.
Agora, como que a gente trabalha a doença crônica? Trabalha na questão da integralidade do ser humano. E para desenvolver a integralidade do Sistema Único de Saúde, você tem que contar com uma equipe multidisciplinar. Então, é preciso que se tenha enfermeiros qualificados, médicos, farmacêuticos, psicólogos, assistentes sociais, educadores físicos, que vão trabalhar de forma articulada e contínua para a redução desses números, né, que a gente tem hoje de agravamento das doenças crônicas. Justamente. Bom, ficar torcendo para que isso aconteça, né? Vai ter eleições, né? Quem sabe? Pensar bem. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui. Lorena Bahia, vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia. Foi muito proveitoso aqui suas informações. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre muito bom falar de saúde pública e falar de como o farmacêutico pode contribuir para melhorar os resultados de saúde da população numa perspectiva de atuação multiprofissional. Agradeço muito a participação do Dr. Hércio, também as considerações que ele fez, né, a respeito do nosso trabalho integrado. Eu entendo que é essencial para o sucesso terapêutico que a gente visa para o paciente. Obrigada, Luciana. Com certeza. E obrigado também ao Dr. Hércio Guimarães, presidente do CREMEGO, Conselho Regional de Medicina. Obrigada. Prazer estar aqui novamente, e esta visão que a gente deixa no final, que é importante, é a atuação integrada, multidisciplinar, com cada profissional atuando dentro da sua área e assumindo a sua responsabilidade. Com isso, o cidadão vai ter a certeza de estar recebendo a melhor atenção às suas questões de saúde. E é isso que nós defendemos. Isso, ninguém querendo tomar o lugar do outro, né? Perfeitamente. Muito obrigada, gente. Obrigada a você também pela audiência. Continue com a gente pelo canal 8 da NET ou pelo nosso site. Até a próxima.